Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio de Wicked Podcast. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que para algumas pessoas ele é algo diferente, para outras já está na sua rotina da sua vida e acham que isso faz muito bem a elas. Mas a gente vai tratar também muito sobre o preconceito que as pessoas têm sobre o que a gente vai conversar hoje, que é a terapia. Eu hoje tenho o prazer de conversar com a Mariel Paiva, psicóloga. Tudo bom, Mariel? Tudo bem, tudo certo. A gente vai bater um papo aqui, faz muito tempo que a gente não se vê, a gente já se conhece já de há um bom tempo. Isso. A Mariel é psicóloga aqui na minha cidade, que é Canoas, mas ela também atende online, né, Mariel? Desde 2016. Obrigada pelo convite, né? Eu me sinto assim, é um privilégio. E também é um assunto muito importante, que faz parte do meu dia a dia. Então, muito bom ter a oportunidade de abrir mais esse assunto, né? Gerar uma consciência, uma tomada de consciência nas pessoas e poder compartilhar mais. Quanto mais falamos, mais viés de consciência, de reflexões, a gente constrói um movimento, né? Essa é a ideia. Muito bom. E, Mariel, assim, nós vamos conversar agora sobre terapia, sobre o quanto a gente mesmo... Tu é psicóloga, é diferente que tu nunca teve essa resistência. Até gostaria que tu colocasse um pouquinho como é que a psicologia entrou na tua vida. Mas eu vou te jogar isso, então, já, para tu nos contar um pouquinho como a psicologia entrou na tua vida. Mas eu também já quero, assim, trazer que é difícil para nós, assim, como familiares, a palavra terapia, talvez, né? Talvez seja a palavra... Eu vejo, assim, no ciclo de amigos, quando a gente trata também em relação às crianças, quando a gente vai conversar, meu filho ou minha filha faz terapia, né? Todo mundo tem uma certa... Né, resistência a um preconceito. A terapia, a pessoa tem algum problema para fazer a terapia. E a gente, parece que não é isso, né? E eu queria ouvir de ti isso. Esse assunto eu gosto muito. Então, realmente, assim, a psicologia, ela sempre veio, né, com esse olhar de preconceito. Por quê? Porque a psicologia, ela veio para tratar transtornos mentais. Então, aí que se construiu essa crença, como se a gente pudesse falar um julgamento, né? E, na verdade, a terapia, hoje, mais que nunca, a gente vê como que ela faz parte, ela deveria fazer parte de uma rotina de quadrantes de saúde. Como a gente vai no dentista, como a gente vai na fisioterapia, como a gente vai no cardiologista, eu tenho esse entendimento, né? Que cuidar, como a gente vai na academia, a gente não vai para exercitar o corpo, a mente também precisa desse exercício e desse fortalecimento. Eu sempre falo que fazer terapia é se fortalecer, é aprender, né? Então, é uma prática que se tu não faz, tu deixa de explorar o teu melhor potencial das tuas relações próprias com o teu entendimento emocional, né, de todas as ordens do teu psicológico, da tua saúde. Então, tu perde tu deixa de aprender a como tu vai acessar teus recursos emocionais. Que eu falo, todos nós temos. A dificuldade está que nós, muitas vezes, não conseguimos acessá-los sozinhos. Então, para isso, existe o profissional, que ele se torna um facilitador, né? Então, isso acaba entrando, assim, em várias áreas da nossa vida, né? Às vezes, pode ser que a gente busque uma terapia, busque o auxílio de um psicólogo, quando a gente está com um problema. Mas também pode ser que tu precise de um auxílio de um psicólogo quando tu não está com um problema, mas tu estás com algo tão bom na tua vida que às vezes aquela euforia, ela te deixa um pouco perdido. E que tu precisa
de alguma forma, te centralizar, né? Então, o apoio, o psicólogo, ele, na terapia, ele faz a gente se resgatar, a gente se conhecer, é isso? Sim. Eu trabalho, basicamente, o autoconhecimento, né? Tá. Como é que funciona, assim? Tá. Só para te passar a minha estrutura de trabalho. Eu sou uma psicóloga cognitivo-comportamental. Fui buscar complementar a minha atuação com a programação neurolinguística e com o processo de coaching. Isso há muito tempo atrás. Nem sabia o que era PNL, como hoje tem. Foi em 2000, PNL 2007. Processo de coaching foi 2010. Para deixar claro para quem está nos assistindo, o que é o PNL? Programação neurolinguística, tá? Ele a base da PNL é o aprendizado através da linguagem. É como que tu interage, como que tu percorre a tua vida no decorrer da forma como a linguagem se mostra. Tá? É muito na questão da modelagem da linguagem. Tá. Né? Eu vou dar um exemplo, né? O poder das palavras. Né? Eu trabalho muito a questão assim, o teu posicionamento. Eu acho que essa xícara é muito bonita. Eu acredito que essa xícara é muito bonita. Eu acho que o tempo está muito bom. Sabe, quer dizer assim, o que eu quero dizer assim, ó, o peso, o poder que tu dá para as palavras. Entendi. O acho, ele traz uma proposta mais fragilizada. Uma insegurança. O acredito, ele traz mais credibilidade. Ele traz mais autoridade na fala. Né? Então, a PNL, ela trabalha muito nesse viés, que é muito legal, muito. E também na questão do poder, como que tu te relaciona com isso. Né? A PNL veio no século 70. A TCC, que é a teoria cognitivo-comportamental, no século 60. Né? Então, são coisas muito que é preciso estudar muito, né? Ainda tem que explorar muito a atuação. Mas vamos voltar para a psico, né? E o processo de coaching, ele é são técnicas, né, que são facilitadoras no teu processo. No meu processo terapêutico que eu trabalho, eu trabalho muito subjetivo, e quando eu vou na direção do processo de coaching, eu consigo sair um pouco do subjetivo e materializar o conteúdo através de ferramentas, de técnicas. Então, é muito legal. O resultado é fantástico. Como é que tu pode trazer, assim, um exemplo, assim? Tu tem muitos jovens que tu atende, um pessoal de qual idade, o que buscam mais? Pois era isso que eu ia te dizer. Eu sou encantada, porque a gente atrai, né, justamente aquilo que a gente acredita. E as pessoas me procuram muito para desenvolver o autoconhecimento. Isso faz eu me apaixonar cada vez mais pelo que eu faço. Porque as pessoas chegam para mim e dizem: Mariel, eu estou te procurando porque eu preciso entender como é que eu funciono. Eu preciso entender minhas emoções. Eu preciso saber por que eu funciono do jeito que eu funciono. Por que eu sou do jeito que eu sou. Porque tem coisas que eu não concordo, mas eu não sei fazer diferente. Então, é muito lindo, muito lindo. Hoje, o que menos chega para mim é a questão de separação, traição. É o que menos chega para mim no consultório. Isso pode até aparecer lá no processo, mas a queixa principal é: eu preciso olhar para mim. Por quê? Porque, graças a Deus, cada vez mais o autoconhecimento está se mostrando, tipo assim, é uma porta de entrada fundamental para te conseguir, a partir disso, lidar com a tua vida. Em todas as esferas, né? Seja de comportamento, seja no teu relacionamento, seja no teu profissional. Posicionamento. Trabalho muito posicionamento dentro do consultório. Muito. Porque o posicionamento hoje,
né? Na questão profissional, pessoal também muito. Porque, às vezes, as pessoas acham que falha pelo excesso de posicionamento. Às vezes, né? São pessoa que se posiciona muito, que se impõe muito. Mas, muitas vezes, existe grandes estragos, como eu digo, pela falta da pessoa se posicionar, se expressar, né? Gerar uma identidade dentro daquela relação. Ai, a gente vai ter quantas horas no podcast? Não, tô brincando. Mas é realmente, né? Algo que a gente vê, assim, nas pessoas que... às vezes a gente tem determinados comportamentos em que tu acaba refletindo ele na tua vida. E podem vir pessoas conversar contigo e dizer, por que tu foi tão explosivo? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito explosiva, sabe? Então, eu mantenho sempre um comportamento, assim, vamos dizer. Eu mantenho uma linha, eu sou calma, mas dependendo de algo, a forma que me toca aquilo, se me machuca, eu sou explosiva. Perfeito. Né? E isso acaba refletindo no meu trabalho, no meu âmbito familiar também, nos meus relacionamentos, porque em algum momento vai acontecer isso, em qualquer desses âmbitos, né? Vai acontecer algo que vai fazer eu ser explosiva. Então, talvez um jeito de falar mais firme, em que as pessoas não estão acostumadas a me ver fazer isso, então elas enxergam esse jeito, às vezes, de falar mais firme, de cobrar de uma forma mais incisiva, como ela tá braba, ela tá irritada, né? Então, eu acho que isso é uma forma também da gente entender como que a gente mostra para as pessoas que aquilo nos deixou chateados, sem demonstrar uma forma tão ríspida, né? Sim. Sem demonstrar. Isso é uma forma da gente buscar o autoconhecimento para eu entender como é que funciona. Tu tá falando, assim, tô te escutando e viajo junto contigo, né? Te ouvindo. Por quê? Chegou um paciente para mim dizendo assim, Maria, eu te procurei porque eu sou muito explosivo, bem nessa linha. E aí, a gente, desenvolvendo o processo dele, ele identificou, através de uma construção junto, que ele não tenha paciência para argumentar, para sustentar uma discussão. Porque para ele, um posicionamento mais assim, argumentativo, é um confronto. E não apenas uma discussão para se chegar a uma conclusão. Ele disse, Mariel, a impressão que eu tenho é que logo em seguida eu já vou ficar sem argumento. Tu vê, olha E aí ele se deu conta que essa explosão seria na direção de protegê-lo. Uma forma que ele criou de... Para não se expor e também porque ele sabe que ele não tem muitos, para ele não tem muitos recursos de argumentos. Né? Sabendo, né, Gisele, que muitas dessas questões que se mostram na vida adulta, elas foram, de alguma forma, vivenciadas, aprendidas e modeladas no infanto. Né? Então, isso a gente precisa revisitar e ver aonde que pode ter começado, se instalado aquilo ali. São várias questões, sabe? Tipo assim, tem outro paciente que ele chegou para mim porque ele na infância, os pais brigavam muito, ele é o filho mais novo, e aí, quando ele via que a situação estava assim, que ele não queria vivenciar aquela situação, ou ele ia para baixo das cobertas, ou ele ia para baixo da cama. E aí ele chegou para mim, agora na vida adulta, né? E, Mariel, eu não sei como que eu vou lidar com meus momentos difíceis, porque a vontade que eu tenho é de ir para baixo da cama ou para baixo das cobertas. E esse método não funciona mais. Funcionou na minha infância. Né? Então, como é muito... Então, quando tu diz assim, o processo de autoconhecimento, ele te permite tu identificar as tuas forças e potencializar as tuas forças. E, de igual forma, né, abrir espaço, ter humildade de também reconhecer as tuas fragilidades, teus pontos de melhoria e
tratar. Ver como que tu pode fazer diferente. Então, é um processo libertador. Quando chega um jovem para mim, eu fico muito feliz. Porque quanto mais cedo a pessoa chega para mim, mais tempo de qualidade de vida, bem-estar e, como eu chamo assim, de paz consigo mesmo. O processo de autoconhecimento, ele te convida a fazer as pazes contigo. Isso não é conformismo. Não é dizer te aceita como tu é. Não, não é isso. Mas entende como que tu é. E olha, e vamos então construir formas que a vida tem um significado que te deixa mais confortável, né? Que te gere um sentido mais leve. Né? Então, o processo de autoconhecimento, ele te convida para isso, para trazer mais leveza para tua vida. Vê, né? Tu tá falando aqui e eu tô pensando que como isso influencia nas relações familiares e também nas relações profissionais, porque a gente passa grande parte da nossa vida com as pessoas que a gente trabalha. Né? Olha o quanto tempo que a gente passa por semana. Uma professora, quanto tempo ela passa com os seus alunos? É verdade. Né? Então, essas questões, realmente elas teriam que estar inseridas, né, dentro de uma escola, por exemplo, para fazer esse atendimento com as crianças, né? Porque quantos sentimentos ali, porque tu tá formando, né, aquele ser humano. Então, assim, o quanto aquelas crianças, elas têm que saber lidar com as suas emoções. E o quanto também o profissional, o professor, a importância do professor, porque às vezes uma forma de reação dele vai impactar na vida de todos os alunos. E porque talvez ele não saiba lidar com as emoções dele. É muito, muito complexo, assim. E quanto tempo a gente... Ai, perdão te interromper. Não. Mas assim, quanto tempo nesse processo de autoconhecimento uma pessoa leva para entender que muitas vezes até vai ter um reconhecimento de que, assim, não, realmente, eu acho que eu tô indo um pouquinho além. Eu não precisava sentir essa dor dessa forma, né? Eu não precisava reagir dessa forma. Ou algum tipo de comportamento que a pessoa entenda que tá certo o que ela estava fazendo, não entender o jeito dela, mas ou um comportamento que a pessoa entenda que ela teria que mudar. Quanto tempo uma pessoa leva numa terapia para chegar assim a um certo conhecimento em relação a isso? Eu posso te dizer que até é rápido. É? Porque o processo, ele seduz. Porque vai encaixando. E aí, eu gosto muito da palavra fazer sentido. Vai fazendo sentido detalhes. Né? Agora mesmo, antes de vir para cá, eu atendi uma paciente nova. Ela chegou, Maria, eu vim para trabalhar contigo uma questão profissional. E eu preciso trabalhar contigo as minhas limitações. Né? Então, é difícil trabalhar limitações na vida adulta sem né, olhar o que veio acontecendo na trajetória dessa pessoa. Né? Uma coisa que também é muito importante é respeitar a história de cada um. Isso eu faço muito com meus pacientes. Eles podem estar ali abrindo para eles o caos, mas trazer um valor agregado a cada situação da sua vida, a cada construção e desconstrução. Porque a pessoa precisa ser mais humilde. Nós somos seres em desenvolvimento. Eu sempre pergunto aonde que te disseram que tu tem que ser perfeito. Né? E aí eu faço a pergunta aqui. Onde, quando que nos disseram que a gente tem que ser perfeito? E hoje, da forma como as redes sociais se apresentam, que
é um mistério de emoções, é uma enxurrada de emoções, é o certo e o errado, a felicidade e o triste, né? As pessoas estão muito atrapalhadas em relação a isso, porque desperta muitas comparações e não agrega, comparações não agregam, porque a pessoa deixa de olhar para si. Então, tu viu como é muitas coisas assim, a gente vai deslizando e é muito, muito amplo isso, né? Mas eu estava falando de validar a história de cada um. Eu acredito que se cada um validar mesmo sua história, se apaixonar por ela, mesmo que ela não tenha sido a mais linda, ali tu já tem forças tuas que tu não tá identificando. E elas podem serem grandes aliadas no teu processo de vida, na tua construção de vida. Como a gente tem que olhar para o caminho, né? Que é o que tu está falando. O caminho que a gente percorre. Entrando um pouco no gancho do que tu falaste, da questão de limitações, que as pessoas... o mundo profissional agora, ele está cada vez mais competitivo. Para nós, mulheres, mais ainda, né? A gente está ocupando espaços que a gente não ocupava antes. E o quanto a gente se sente como mães, né? Como profissionais, como a gente se sente que a gente tem que abraçar o mundo. E como as mulheres, e eu tô falando aqui mulheres, mas os homens também, né? Porque os homens também, eles estão construindo um papel de ser o super pai. Eles também estão cansados de ficar com a imagem de que é só a mãe que faz, é só a mãe que dá banho, é só a mãe que ajuda nos temas. Não, eles estão... Essas novas gerações agora, me desculpem, as antigas gerações, tinham casos de pais que eram ali parceiros junto, mas a gente vê muito mais agora nas novas gerações essa participação mais efetiva na criação dos filhos. Antes era muito mais delegada para as mães, né? Para as mulheres. Tanto que hoje eles dizem que estão grávidos. Exatamente. Né? Hoje eles... Estamos grávidos. Então, é um novo momento também, né? Pro mundo masculino. E que eles também se sentem nessa responsabilidade de ser o cara que faz tudo. Então, a gente tem ela e ele, ambos, vamos abraçar o mundo. Eu trabalho, eu cozinho, eu cuido da casa, eu cuido dos filhos. E a gente tem que reconhecer que não tem problema se a gente não abraçar o mundo, né? Exatamente. Fazendo um gancho do que tu está falando, Gisele, chegou uma paciente para mim, porque tu me disse, né, que até terminei não dando continuidade à tua fala, tu disse, Mari, as pessoas também te procuram numa situação positiva da vida, né? Sim, e que não conseguem lidar, sim. Inclusive, uma paciente, umas 2 semanas atrás, também, uma paciente nova me procurou, porque ela é empresária e o negócio dela está crescendo muito rápido e ela não está conseguindo lidar com tudo isso, está tendo dificuldade de se organizar. Né? E justamente vem na direção do que tu está trazendo, da demanda que eu preciso dar conta. E que se eu não dou conta, rapidinho o nível crítico, a régua vai lá em cima, aí aquilo que seria para ser bom se torna frustração, sofrimento, sentimento de baixa valia, de baixa capacidade, né? Começou a afetar até a autoestima. E uma pessoa vibrante, uma pessoa com uma energia muito boa, que aquilo ali tá fragilizando ela. Uma realidade positiva. Então, o que falta? Recursos emocionais dela, porque aí algumas coisas começam a se mostrar. Será que eu não sou tão boa assim? Então, olha só. Né? Então, é interessante. A gente precisa fortalecer o emocional. E o emocional, ele é uma conexão. Ele é uma conexão de emoções, sentimentos,
pensamentos, comportamentos. Então, quando, às vezes, a gente tem esse hábito, tu tem que rever teu comportamento. A gente às vezes fala isso, A gente usa muito isso. né? Então, aí a gente precisa rever as emoções, os sentimentos. O comportamento é o resultado. Né? Tu precisa olhar, tu precisa cuidar melhor do que tu tá sentindo. Tu precisa lidar diferente, tu precisa saber lidar melhor com as tuas emoções. Também dar nome para as emoções. Como é que é dar nome para as emoções? Explica um pouco mais isso. É tu entender que tu não é uma pessoa mal-humorada, né? E sim que tu tá triste, que tu tá cansado, que tu tá preocupado, né? E externar isso. Ai, meu Deus. Sim. Sim, externar. Porque as pessoas precisam entender, né? Sim. Aí nós vamos para outra situação, que é a comunicação, Gisele. A comunicação, que as pessoas hoje, elas estão muito mais introspectivas. A pandemia também nos convidou para introspecção. Só que disparou gatilhos, assim, de medos, né? De isolamento, de solidão. E isso diminuiu ainda mais o canal da comunicação. E a comunicação é um aprendizado. A gente precisa também aprender a se comunicar. Ainda ontem eu estava falando a comunicação através do WhatsApp. Hoje a gente precisa aprender a se comunicar através do WhatsApp. É o emoji, é um sorrisinho, é um coraçãozinho para trazer leveza para essa comunicação. É o iniciar uma conversa, tudo bem, como tu estás? Porque a gente tá tão rápido, assim, tá sempre no workaholic, né? Que a gente já utiliza o WhatsApp direto com a pergunta do que tu quer com a pessoa. Falta aquela introdução do... Oi, como é que tu estás? Tu tá bem? Tu não sabe como é que está a pessoa do outro lado. Relacionamento são conexões. Concorda comigo? Concordo. Né? A comunicação, ela gera relacionamento. E ela precisa de conexão. Tanto que eu sempre oriento. Quer te comunicar, então, de ordem afetiva, assim, né? Com filhos também, muito. De qualquer forma, tá? Mas é que tem situações que gritam mais. Tipo, não resolve as coisas caminhando. Senta. Olha no olho. Te conecta. O coach traz muito isso. Muito. O coach, o início do processo do coach é através do estado de flow, a psicologia positiva, que eu trabalho muito com psicologia positiva também, ela também traz muito forte o estado de flow. O flow é pura conexão. Se o flow não acontece, dificilmente conexão do processo terá o mesmo resultado. Então, é bem complexo, assim, né? Não, e é essencial para a manutenção, né, da vida da pessoa, de relacionamentos, quando a gente talvez se questione, por que não está dando certo? Por que eu não consigo dar certo no meu relacionamento? Por que eu não consigo dar certo na minha escolha profissional? Não, eu tô segura, é isso que eu amo fazer. Por exemplo, eu tô criando aqui pra gente chegar mais próximo de quem está nos assistindo e que a gente consiga realmente que as pessoas se coloquem um pouco, né, no lugar do outro e busquem, assim, os sentimentos, né? Às vezes, talvez outra pessoa que está nos assistindo tá se conectando com o que a gente está falando e vai buscar o apoio para conversar, para tentar melhorar. Então, essa busca, né, de o que está acontecendo que eu não estou conseguindo
fazer virar a chave, vamos dizer assim. Eu quero abrir essa porta, né? Eu quero abrir essa porta para eu conseguir deslizar no meu relacionamento, para eu conseguir deslizar na minha escolha profissional, para eu conseguir deslizar na minha autoestima. O que está acontecendo? Estou me dedicando tanto para ser uma boa mãe, por exemplo, e por que eu não me enxergo como uma boa mãe? Estou levantando aqui, Mariel, porque a gente, de alguma forma, o objetivo do nosso podcast é ajudar quem está em casa. Quem está em casa ou no trabalho, nos ouvindo, ou no caminho também, porque pode nos ouvir, é a pessoa realmente fazer uma autorreflexão de que, será que eu não estou nesse momento precisando de ajuda, precisando que uma psicóloga me ajude a eu fazer esse autoconhecimento, eu buscar? O que a gente poderia, assim, vou lançar agora aqui, se chegasse hoje uma mulher, vamos agora buscar aqui nosso gênero, né? Chegasse aqui e te dissesse, olha, eu não sei, eu tô parada, eu me sinto parada, eu não consigo dar um passo adiante. Eu quero fazer as coisas, mas eu não consigo. O que tu traria de orientação nesse momento? Então, claro, a gente precisa trazer mais conteúdo para dentro disso, né? Para poder, assim... Sem o histórico, nada, né? Aqui. Não me deixa é um desafio muito grande, hein? Mas tu cria dentro das tuas hipóteses. Eu ia dizer assim, vem comigo. Permita-se. Eu te joguei quase que algo. Sabe o que eu ia dizer? Confia. Mas vamos assim, socorro. Não, vamos melhorar a nossa hipótese. Deixa assim, deixa. Eu seguro a onda. Segura a onda. Eu vou sair pelo ladinho. Tá. Mas então, né? A gente só consegue entender o outro quando a gente se entende. A gente só consegue cuidar do outro quando a gente consegue cuidar de nós mesmos. Eu não sei nem se eu vou responder bem a tua pergunta, tá? Então, assim, eu acredito que a gente precisa ter essa humildade eu volto na humildade, porque de identificar que chega um certo momento que a gente se questiona tanto, que surge isso. Às vezes tu nem tá tão fragilizada, mas tem sinais da tua vida que estão te mostrando que tu precisa olhar para aquilo ali. Né? Um momento novo da vida, um desafio, uma situação que tu quer muito que dê certo, mas que tu sabe no fundinho que em situações anteriores da tua vida tu te deixou a desejar na tua avaliação, né? Eu sempre falo que uma das coisas mais dolorosas, assim, mais vulneráveis, é tu ter receio de não poder contar contigo mesmo. Olha só, né? Imagina, tu falou agora, eu fiquei pensando, poxa, é verdade, né? Quando tu achar que tu não tá em condições de contar contigo mesmo, é difícil. Então, às vezes, nessas situações da vida, a gente se depara numas situações tênues, que tu coloca em xeque se tu vai poder contar contigo mesmo. Né? Então, o processo só acontece quando a pessoa se permite. Mas eu preciso só um esforcinho teu. Eu vou brincar aqui. Depois que tu cair lá dentro do meu consultório, deixa comigo, né? Sim. Confia. Então, assim, eu acho que eu meio que me perdi, assim, porque agora... Não, tu tá... Tô indo bem. Tá indo bem, eu tô te entendendo. Realmente, a pessoa, ela tem que colocar... Tem que ter humildade, né? Quem tá se sentindo perdido, né? Eu coloquei várias hipóteses aqui, pessoal. Coloquei se fosse num relacionamento, no trabalho, com filhos, ou com ela mesmo, de tá se olhando e não tá gostando. E eu não tô falando do lado físico aqui, eu tô falando no geral. Pode ser o físico, pode ser o emocional, pode ser a forma que a pessoa tá agindo. Ela não tá feliz com ela.
E a tendência de uma pessoa que começa a sentir isso é ela ir descendo até chegar num nível que começa a entrar em depressão. Então, quando a gente identifica antes de tu chegar em algo que tu já tá mais fragilizado, tu vai ter que buscar, eles são só um pouquinho, como é que eu modifico, né? Como é que eu me encontro? Então, o que tu tá trazendo é que ela precisa buscar revisitar a vida dela para se achar, para se reconectar também, para ter humildade de reconhecer aonde que, olha, eu não, talvez assim, entrando na questão profissional, entrei nesse novo desafio, mas eu tenho limites para isso. E eu sou muito crítica comigo. Eu não vou conseguir seguir adiante porque eu sou muito crítica. Não é que eu não tenha a capacidade para isso, é porque eu sou muito crítica. Ou eu reduzo a minha crítica para seguir adiante, ou eu não tenho que fazer isso. Isso tá me frustrando mais do que me deixando feliz. Levantei aqui eu entendi dessa forma que tu tá colocando. A vida é movimento. Cíclica. Né? Então, ela vai se apresentando de forma diferente. E ela vai te trazendo desafios novos. E a pessoa continua a mesma. Então, são às vezes em situações novas que a pessoa se depara que ela identifica algumas fragilidades. Então, esse também é um espaço, como a gente chama, uma janela, que vão na direção de buscar um suporte, um fortalecimento. Agora chegou uma paciente para mim, que ela já passou por outros relacionamentos e ela está num relacionamento novo. Ela chegou para mim e disse: estou te procurando porque eu estou num relacionamento novo, eu quero que esse relacionamento dê muito certo, mas eu já identifiquei que eu estou repetindo comportamentos de relacionamentos anteriores e eu preciso de ajuda. Isso é humildade, né? Isso é realmente, eu quero que dê certo. Muito legal. E aí, o que eu estou trazendo para ela? Precisa fazer esse processo por ti, não pelo relacionamento. Por ti. O que tu queres olhar em ti que não está fazendo sentido? Nós precisamos, através do autoconhecimento, nós conseguimos deixar a vida daquele jeitinho que a gente quer, que faz sentido, que dá aquele gostinho, que tu fica... Eu gosto muito da palavra congruente. E eu trabalho muito os valores dentro do set terapêutico. Porque, para mim, no meu entendimento, os valores são os alicerces. E algumas vezes tu não está confortável na tua vida porque tu não está vivendo de acordo com os teus valores. E não te dá conta. Então tu começa a te agredir, as coisas começam a não fazer sentido, tu te sente muito desconfortável, inquieta com a tua vida. Porque aquela base tua que sustenta, que são os teus norteadores, tu tá perdido. Tu tá confuso. Então, tu vê que tem bastante coisa, assim, para trabalhar, né? Para abrir. E tem que ser profissional, gente, para conseguir entrar, né? Porque tu entra na vida da pessoa para ela começar a colocar para fora, a se comunicar e rever os posicionamentos. É muito dinâmico, tem que ser leve. A proposta do processo sempre vem com uma combinação muito clara de minimizar culpas e culpados. E sim, né, como eu posso fazer diferente daqui para frente? Quando eu falo culpas e culpados, porque quando tu começa a abrir, porque eu podia, porque eu devia, né? Eu estraguei tudo, então eu não sou feliz por causa minha ou por causa de alguém, né? Então, sempre
convido para que esse processo seja leve e seja com um propósito construtivo, positivo, para que o paciente consiga se fortalecer com aquilo que ele está abrindo, né? Mariel, e dentro dos atendimentos, tá? O que tu mais vê? Pessoas que buscam o autoconhecimento porque são críticas demais com elas mesmas ou com outras pessoas, ou pessoas que buscam o autoconhecimento porque elas não se sentem elas se sentem mais fragilizadas. Elas não se sentem... porque a pessoa mais crítica, ela passa para as outras pessoas uma fortaleza. Né? Eu até gosto muito daquela frase, assim, meu pai adorava dizer, eu não quero ter razão, eu quero ser feliz, né? Então... Não é tão simples, Não né? é tão simples assim, né? As pessoas são muito críticas e no sentido de que as pessoas hoje em dia, a própria rede social colocou isso, elas querem colocar sua opinião, elas acham que colocou ali e resolveu o problema do mundo. Então, as pessoas... E tem aquelas pessoas que não são tão assim, né? E que, ao mesmo tempo, elas vão se frustrando por não emitir opiniões, que tu colocou aqui no início, colocou muito bem isso, né? Que isso também é uma forma da gente de não se comunicar, de não se manifestar. Também é uma forma que a gente vai aos poucos quase que se apagando, né? Assim, vai... Por favor. Não confundir posicionamento com confronto. Isso é uma situação, assim, bem importante. E que aparece muito no consultório. As pessoas terminam se melindrando. E também aí entra a comunicação, né? Entra a baixa autoestima, claro, é bem, mas assim, as pessoas precisam entender que existe o direito de se posicionar. E claro, aí no processo, tu constrói esse posicionamento. Eu posso te dizer que tem muita situação de dificuldade de posicionamento pessoal e profissional que aparece. Muito mais do que pessoas que têm o posicionamento e que isso acaba tornando elas muito críticas, muito... É que são coisas diferentes, Sim. tá? Aí tu falaste do nível crítico. O nível crítico aparece muito. E também a dificuldade de lidar com a frustração. E aí, se nós fôssemos falar, que não temos espaço aqui, é a situação dos adolescentes hoje, né? É a informação muito pronta, é pouco o construir e o desconstruir, né? Tu construiu, eu me lembro da minha infância, as pecinhas que a gente construía, daqui a pouco tu estava lá quase realizando aquela pirâmide, aquele castelo, aquele edifício, eram umas pecinhas pequenas de madeira e caía tudo. E tu olhava e tu tinha que lidar com aquilo. Hoje as pessoas ficam muito nas telas. E chega a me dar um negócio, né? Então, chega muito a frustração no consultório. O nível crítico vem de mãos dadas. E isso já é suficiente para o caos. Porque se tu não faz o exercício da gratidão, se tu não abre espaço para tu enxergar o que tu tem de bom na tua vida, validar as tuas forças, validar a tua construção de história, né? Porque é tu que tem que fazer isso, é a pessoa que tem que fazer isso. E essa é outra situação, às vezes, tu quer que o outro faça algo que tu não faz por ti. E aí tu busca no outro. Então, o autoconhecimento também, ele permite, Gisele, tu olhar o que tem em ti que não está encaixando, que está te impedindo de te sentir mais feliz, mais realizado, que tu está cobrando do externo. Que tu está cobrando do externo, mas que, na verdade, quem tem que dar conta dessa demanda é tu. Então, eu digo sempre, porque são coisas que eu pratico muito dentro do consultório.
eu procuro sempre orientar meu paciente assim, olha e veja o que é teu e o que é do outro. A autorresponsabilidade no processo. Né? Veja o que é teu aqui. O processo de vitimização também é uma coisa que fragiliza muito as pessoas. Né? E é um buraco assim, bem profundo, porque depois que tu entra nesse processo é bem complicado. Mas a teoria cognitivo comportamental, ela é muito bem-vinda, né, para essas intervenções. Tem resultados fantásticos. Se tu me perguntasse hoje, Mari, modesta parte, o que te motiva na direção do teu trabalho, além da tua paixão pelo que tu faz? Os resultados. Com toda a humildade, assim, os resultados me motivam. Ver a pessoa se sentindo mais leve. Transformando, sabe? Organizando suas vidas. Outra coisa que chega muito para mim, Gisele, é falta de organização, de planejamento, de clareza da rotina, das demandas. Então, quando tu não clareia isso, quando tu não mapeia isso, quando tu não organiza, parece que o mundo está caindo em cima da tua cabeça. E isso também precisa fazer um processo de autoconhecimento para ver assim, ó, o que está impedindo que eu dê conta da minha demanda pessoal e profissional? São as demandas ou são os meu funcionamento? Né? Então, hoje eu trabalho muito gestão pessoal e profissional, né? na questão comportamental, desenvolvimento comportamental. Né? E trabalho nessas 3 linhas, que é a cognitivo comportamental, processo de coach, PNL, psicologia positiva. É o que me dá forças, me gera ferramentas suficientes para que eu consiga conduzir o processo de forma que gere resultados. Né? É uma coisa que a gente precisa, no set terapêutico, a gente precisa lidar muito bem com isso. As expectativas do profissional, do terapeuta, e as expectativas do paciente. Né? Que isso é um processo muito bonito, mas que a gente tem que olhar junto, né? Então, claro, eu tenho muita motivação em cada paciente novo que chega para mim. Porque eu acredito na mudança. Eu acredito na transformação, no melhor daquela pessoa. Ô, Mariel, e deixa eu te perguntar, agora, assim, peguei meu celular por causa do nosso tempo. Sim. Mas a gente não tem muito tempo ainda, porque realmente tem muito assunto. Mas eu tava pensando o seguinte, acaba sempre analisando comportamentos. Tu não tem, é quase... como tu disseste, é sedutor, né? Então, quando tu tá com uma pessoa conversando, por exemplo, tá com eu e tu, e a gente tá conversando agora, no teu automático, tu não analisa os comportamentos, não é? Mesmo que eu não te abra aqui algum sentimento, alguma coisa, não é sedutor isso de tu, porque assim, ó, cada coisa que tu coloca tem tanto conhecimento que tu tá me apresentando, que eu fico imaginando, porque a gente fica... cada assunto que mexe, a gente leva a nossa mente para pessoas que a gente conhece, que talvez estejam passando por isso, né? Por sentimentos dessa linha, desse jeito. Então, assim, tu como profissional, com toda essa bagagem, tá? Quando tu tá até no teu meio de amigos... Perfeito. Tu não tá conversando e tu não identifica, e no teu natural tu já faz um trabalho ali. Se a família estiver me ouvindo. Mas porque é impressionante, assim, porque tu tem uma sutileza, sabe? No jeito. Eu tinha que matar minha curiosidade aqui. Ai. Aí tu vai ter que chamar eles aqui, minha família, meu marido. Queridona, assim, ó. Eu procuro ser leve. Por quê? Porque eu vejo o ser humano como um ser em desenvolvimento. Sim. Então, essa coisa de pegar muito pesado... e se eu for pegar pesado comigo, eu tô ralada, né? Sim. Então, é aquilo. Não faz pro outro que tu não quer que faça pra ti, né? Exatamente. Porque vai ter um efeito rebote, talvez.
Então, assim, eu procuro ser muito leve, né? Mas, às vezes, eu me posiciono. Eu digo assim, bom, como psicóloga, eu acredito que isso, isso. Ou tá pegando pesado, né? A minha filha mesmo, que tem as crianças, é muito engraçado, que tá fazendo passar um filme. Elas, assim, meus filhos façam isso, porque a avó depois vai dizer que... E eu caio na risada. Sim. Ou eu digo mesmo, aproveita a brecha. É verdade, eu acho. Eu acho não, né? Eu acredito. Eu acredito. Então, assim, seria meio dizer que, às vezes, isso não vem, não aparece. Parece. Outra coisa que eu me vejo, às vezes, eu estou numa situação, meu marido até que me diz, ai, amor, daqui a pouco tu tá observando as pessoas. É tão sedutor, como a gente estava falando, que às vezes eu me pego, assim, mas não são coisas ruins. Às vezes me chama a atenção o comportamento de uma mãe com uma filha, com um filho, ou um casal. Então, eu dou umas viajadas, eu vou te confessar só pra ti, tá? Todo mundo que tá... Só pra ti. Porque às vezes eu vejo, assim, que eu dou umas viajadas, sabe? Eu tenho que estar me administrando, assim. Mas eu sou uma pessoa... pelo menos eu me percebo, assim... Que eu sou leve, que eu sou brincalhona, né? Que eu levo a vida meio assim. Porque, gente... Eu já abri mão de muitas coisas na trajetória da minha vida pessoal e profissional, tá? De oportunidades, assim. E eu vivo a minha vida congruente aos meus valores. Tá? Se tu chegasse no meu consultório e me dissesse, Mariel, eu tenho meia hora para ficar contigo. Só. Eu vou direto trabalhar os teus valores. Porque é a nossa força. Só que tem vezes, eu pergunto para uma pessoa, a pessoa nunca pensou nisso. E ali está a força dela. Está aonde conduz, são os norteadores. Né? E eu vivo de forma congruente aos meus valores. E isso faz com que tu viva mais em paz. Né? E também a paz, gente, a paz não é com o externo. A paz é tu te entender. E isso não é teoria. É tu te perdoar das rachadas, como diz lá na minha terra, as rachadas, entendeu? E entender que a vida é aprendizado. Que a vida é um contínuo aprendizado. E a gente precisa ser mais humilde. E quando a gente vai na direção de um autoconhecimento, da psicologia, né? De cuidar das nossas emoções, que é lá no inicinho do processo. Gente, a gente precisa se orgulhar. A gente precisa falar com propriedade e dizer, eu estou cuidando de mim. Sabe? Eu estou cuidando de mim. Eu estou indo no psicólogo. Eu brinco com meus pacientes, às vezes, que eu digo assim, tu me chama como tu quiser. Tu quer me chamar de mentora, de coach, de psicóloga, que tu está fazendo, né? Mentoria. Sim. Como fizer sentido para ti. Porque o que acontece, Gisele? Muitas vezes estou indo para o coach. Estou indo para mas é difícil aquele que faz um selfiezinho dizendo estou indo para o meu psicóloga. Né? Então, assim, a gente vai desconstruindo algumas coisas, mas a gente sabe que é um processo. Que o propósito é o mesmo, né? É uma questão de tomada de consciência. Então... É um caminho, como a gente diz, um trabalhinho de formiga. Porque, realmente, voltando para o início do nosso podcast, né, a questão do preconceito, eu digo que todo mundo sofre por isso. Os profissionais, porque terminam carregando essa questão, né? Eu diluo muito, mas tem um peso aí. E as pessoas que deixam de procurar ajuda e de ter o ganho desse processo. De se libertar para a vida. Para viver a vida da forma que mais faz sentido e traz significado para a sua vida. Então, eu deixo sim o meu convite, né? Permita-se.
permita-se, né, se conhecer, explorar mais o seu potencial e também cuidar melhor das suas fragilidades, porque muitas vezes essas fragilidades rapidinho se transformam em forças. Ai, adorei! Muito, muito bom. Foi maravilhoso. Vou dizer aí para as gurias, né? Eu conheço as tuas filhas, mas não conheço teu filho. Que deve ser muito bom ter uma mãe com tanto conhecimento, porque sempre vem com algo assim, uma palavra que é pra gente refletir, né? Não é uma ordem, não é uma determinação, mas sempre então... Obrigada por fazer me emocionar. Não, e que tu é muito leve, é muito bom conversar contigo, e eu tenho certeza que tu transmitiu para muita gente que está nos assistindo hoje, para as pessoas refletirem. E independente da forma que se chame, terapia, mentoria, o que for, busque esse apoio, porque só vai fazer bem, né? Autoconhecimento. Querida, obrigada pelo teu convite, pelo carinho. Me senti muito bem, uma experiência nova para mim, como eu te falei, né? Meu primeiro podcast. Mas me senti muito à vontade. Eu espero ter contribuído e também, né, levado a mensagem que o podcast tem de gerar uma consciência de saúde mental. Saúde mental é como qualquer outra saúde. Só que, assim, a gente precisa muito da nossa saúde mental. É verdade. É um presente, né? É verdade. Então, vamos cuidar mais, vamos botar uma energia nisso aí, olhar mais para isso e desconstruir esses preconceitos que terminam impedindo. E, num outro momento, falar de felicidade. Isso mesmo. Poder falar de felicidade, né? Essa tal felicidade que se busca tanto todos os dias. E parece que as pessoas não encontram, né? Mas ela está dentro de nós. Ela não está fora. É verdade, né? E para você que ficou aí com a gente, nosso agradecimento, foi muito bom. E a gente não pode deixar aqui terminar esse nosso episódio agradecendo os nossos parceiros, Água Itati, a água da família gaúcha, ao estúdio OT Play aqui no centro da cidade de Canoas. Se tu tens vontade de fazer o teu podcast, liga aqui, no final do nosso episódio tem o contato do estúdio OT Play, do Instagram da Água Itati e o Instagram da nossa convidada, para você ir lá buscar, conversar com ela, chama que você vai se conectar. A vida acontece agora, né? Então, isso mesmo, lá. Aqui, ó, esse presente lindo que eu ganhei. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.